Certo. Desculpa, falha. Outra falha técnica aí. Sem problemas, professora. S- Só um minuto. Eu esqueci de falar que a nossa sessão ela é gravada, esse momento didático, certo? Certo. Então fica à Então, vamos vontade. falar um pouquinho do tratamento de diabetes tipo 2 no SUS. Eu vi que os temas eram basicamente os temas abordados pela diretriz, né, que está sendo sempre atualizado, então ficou para mim essa parte, que acho que é a realidade, né, que a gente está focando aqui no projeto. Então, o diabetes é uma doença crônica, bastante prevalente, tanto no nosso país como no mundo. Então, temos cerca de 577 milhões de pessoas com diabetes no mundo. Então, imagine quanto que é, né, de gente. Pode passar, Penny. E a perspectiva é de aumentar, é de ter uma prevalência cada vez maior, incidência alta, pode passar, que chegue a 2045 com 783 milhões de pessoas com diabetes no mundo, imagina, gente. E o impacto que isso tem na vida mesmo, tanto das pessoas como até no sistema de saúde. Pode ir, também. Pode passar de novo. Então, só para relembrar, assim, para falar, porque quando a gente depois vai discutir o caso, eu achei, mesmo não sendo exatamente o foco da aula, colocar algumas coisas aqui. Que as metas no tratamento do indivíduo com diabetes, elas são sempre individualizadas, o valor de glicemia de jejum, o valor da hemoglobina glicada, vai depender da idade do paciente, vai depender das condições dos pacientes, eles têm outras doenças que o tornam pacientes mais frágeis, mais comprometidos, certo? Então, a gente tem um paciente jovem, uma glicada menor que 7, mas se ele já é um idoso rígido, então folga um pouquinho a hemoglobina glicada, o jejum ali fica parecido, pós-prandial também, já é um idoso comprometido, então a gente vai folgar mais, tanto um jejum mais tolerável, do intervalo de 90 a 150, uma glicada menor que 8. E se for um paciente muito, muito frágil, então a gente não tem nenhuma meta de hemoglobina glicada, o que a gente tem é um tratamento que não deixe o paciente ficar nem tendo hipoglicemia e nem hiperglicemia, certo? Pode passar, de novo. E é a classificação do que é isso, o paciente idoso saudável, idoso comprometido, muito comprometido. Então, o saudável, ele tem poucas doenças, ele é funcionalmente ok, o cognitivo dele é preservado, mas ele já tem várias comorbidades, pode passar, primo. Mas não são só comorbidades assim, hipertenso também, tem colesterol alto, não. Tem um câncer, artrite reumatoide, insuficiência cardíaca, enfisema, DPOC, depressão. E aí, Parkinson, já infartou, já teve AVC. Ele já é um paciente comprometido, certo? Ou ele tem um cognitivo já moderadamente comprometido, ou funcionalmente, ele tem uma dificuldade, ele depende dos outros para se locomover. E aí, se aquele paciente tem essas patologias com condições ainda mais peculiares, então, é um paciente que tem doença renal crônica e já faz diálise, ele tem doença pulmonar obstrutiva crônica e precisa de oxigênio. Então, aí ele já é um paciente muito comprometido. Tem uma neoplasia, já tem metástase. Então, ou funcionalmente ou cognitivamente ele tem um comprometimento maior. Então, já seria um paciente mais frágil. Pode passar. Então, a abordagem não medicamentosa, que todos nós já sabemos, o paciente com diabetes é uma alimentação saudável. Então, aquela alimentação à base de frutas, verduras, legumes, evitar alimentos ricos em gordura, né? O excesso do tipo de açúcar, que às vezes é natural mesmo, da frutose, que os pacientes acham que pode fruta, vai comer exageradamente. Não, ele não vai poder, ele vai poder sim, mas tudo, né, ali sendo ponderado. Atividade física, orientação, atualmente pelo menos esses 150 minutos de atividade por semana, certo? Pode passar. E tratamento farmacológico, colocando aqui o que há disponível para a gente no SUS, hoje em dia, é a metformina de 500 miligramas de 150, que vai até 2 gramas dia, e a gente tem que avaliar a função renal dos pacientes para ver se precisa de ajuste de dose. A sulfonilureia, que na UBS tem a glibenclamida e a gliclazida, e a gente deve dar preferência à gliclazida, porque ela tem um risco menor de fazer hipoglicemia, quando o paciente precisa de insulina. Então, tem tanto lá, né, as insulinas nos frasquinhos, como em caneta, NPH irregular e também, nos últimos tempos, disponível no SUS a dapagliflozina, que é uma classe de drogas do inibidor de SGLT2. E que, eu vou comentar depois, houve uma ampliação dos critérios para acesso a essa medicação, que não é na UBS, mas tem no caso, certo? Pode passar. Então, aqui, um fluxograma do tratamento baseado no que está disponível no SUS. Então, o paciente
para ser diagnóstico, né, de diabetes. Inicialmente, o que se pensa? Mudança de estilo de vida e a prescrição da metformina, porque é uma droga, inclusive, que a gente faz para o pré-diabetes, em alguns casos, para evitar a progressão para o diabetes. Atingiu meta terapêutica, está ali dentro da meta que você planejou para aquele paciente, ele tolerou a metformina. Por que tolerou, assim, essa pergunta? Porque pode dar efeitos gastrointestinais, e o paciente às vezes faz uma intolerância, dose dependente, ou outros com a mínima dose de metformina. Tá, tudo bem, ficou bem, vamos monitorar. Então, a cada 3 meses, a gente vai pedir glicemia de jejum, fração de glicada e reavaliar. Não, eu preciso associar uma sulfonilureia, certo? Pode passar. Então, assim, se o paciente já tem uma glicada mais alta, tem glicemias alteradas, mas não chega a ser glicemias maiores que 300, a gente já vai ter que começar com pelo menos duas drogas, viu? Que tem no SUS vai ser a metformina e a sulfa, certo? A sulfa foi associada, se ficou bem, ótimo. E tolerou, ó, também essa pergunta, por quê? Porque já é uma medicação que vai fazer, pelo seu próprio mecanismo de ação, uma predisposição ao paciente fazer hipoglicemia. Ah, não ficou bem com essas duas drogas. Então, e agora? Ele tem critérios para usar a DAPA? Na verdade, sim, para usar até ele teria, mas assim, para conseguir pelo SUS a dapagliflozina, ou não, vai precisar mesmo de insulinizar esse paciente, pode passar. E aí, se for decidido que ele vai para terceira droga oral, que é a dapagliflozina, a gente vai ver se atingiu o meta ou não, se tolerou, e vai monitorar, ou vai depois pensar na insulinoterapia, que é o próximo passo que teria disponível no SUS. Por que também tolerou a DAPA? Essa pergunta. Porque é uma medicação que, o mecanismo de ação dela é que o paciente vai perder glicose na urina. Então, há uma chance maior de predispor a infecções geniturinárias. Toda vez que for prescrita essa medicação, deve se orientar para o paciente, ó, tem uma chance maior de ter infecção urinária, então, imagine, açúcar, glicose. Então, forma-se um meio de cultura. Então, conversa com o paciente. De fazer assim, de forma mais intensa, a higiene pessoal, fez xixi, então o ideal é se lavar, enxugar, para evitar isso. A gente não sabe quem vai ter mais, quem não vai ter. Se o paciente já tem uma chance assim maior, já tem a história de ter de repetição, já fica mais de olho. Ou vai precisar de insulina. Então, se precisou de insulina, vamos colocar insulina, certo? Quando a gente vai pensar em colocar insulina, aí a gente vai pensar, qual droga vai ficar? Então, por exemplo, a sulfonilureia, a benzamida, a gliclazida, e de preferência a gente usa a gliclazida. Ela já predispõe à hipoglicemia. A insulina também, que é mais intensa nesse sentido, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Vai tirar açúcar. Além do mais, se o paciente já tem muito tempo de doença, às vezes você vai precisar tirar mesmo porque ela já não está sendo tão efetiva ali. O paciente já passou mais de 10 anos de doença, ele já está ali com a falha mesmo da produção de insulina por aquela célula do pâncreas e vai precisar, não faz sentido a gente dar uma medicação que vai estimular, secretar uma coisa que não está sendo produzida. Pode passar. Então, se tiver sintomas de hiperglicemia aguda, o que é? Faz muito xixi, poliúria, polidipsia, uma sede exagerada, perda de peso, come e perde peso, né? Polifagia com perda de peso. Ou se tiver intercorrência, precisa ficar indo para o hospital, então não tem, gente, para onde correr, não podemos postergar. Iniciar a insulina mesmo, certo? Pode passar. Aí eu trago aqui os critérios de indicações para receber, né, para dispensar a dapagliflozina no SUS, que foram até alterados recentemente. Então, para quem tem, né, quem é que tem direito a pegar pelo SUS a DAPA? Pacientes diabéticos que já tiveram suas prescrições otimizadas de metformina e sulfonilureia e que têm pelo menos 40 anos e já apresentaram alguma doença cardiovascular prévia. Então, paciente que pelo menos tem 40 anos de diabetes, já infartou, já foi revascularizado, já fez angioplastia, já teve um episódio de AVC, ou que tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção abaixo de 40%. E esse critério antigamente era 60 anos, 65 baixou para 40, e agora também foi ampliado para homens com 55 anos ou mais e mulheres com 70 ou mais, que têm um risco alto para doença cardiovascular, que tem pelo menos um dos outros fatores, hipertensão de linfagismo, ou seja, praticamente todo mundo, né? Então ampliou bastante, graças a Deus, esse acesso à DAPA pelo SUS. Pode passar. Então, só falando algumas coisinhas que eu não comentei antes, a importância do inibidor de SGLT2 para os pacientes com diabetes. Então, é uma substância, é uma droga que os estudos mostraram tanto uma proteção cardiovascular como uma proteção renal.
Então, o paciente, independente da glicada, ele se beneficia do uso da DAPA, porque comprovadamente reduz o número de internação por insuficiência cardíaca, pacientes que já infartaram, reduz o número de a questão da mortalidade cardiovascular, o tratamento também em relação à questão da não progressão, da piora da doença renal do diabetes. Então, o paciente já tem uma doença renal do diabetes, já tem uma taxa de filtração alterada, ele já está perdendo proteína ali mais do que devia, certo? O rim está deixando passar o que não era para passar, já está sofrendo. Então, o inibidor do SGLT2, ele já também entra como uma proteção nesse sentido. Então, seria basicamente, além do controle da glicemia. Hoje em dia a gente fala que tratar diabetes não é só controlar a glicemia, é muito mais do que isso. A gente tem que olhar todos os pormenores, todas as características do paciente e tentar propor o melhor tratamento para que não seja só um controle da hemoglobina glicada, mas que ele possa, né, ele possa usufruir de de todo o aparato que as novas drogas elas dispõem. Pode passar. Então, aqui só um fluxogramazinho para iniciar a insulina, né? Então, indivíduos que não atingiram a meta com droga oral. Então, você otimizou duas drogas, infelizmente ele é SUS-dependente, ele não consegue comprar outras drogas, porque se ele conseguisse, você podia até, dependendo dos valores ali, da glicemia, da glicada, você podia até tentar outras. Mas esses indivíduos, eles já estão, assim, com glicada maior que 9, com glicemias altas, jejum, inclusive, maior que 300, e tá sintomático, né? Tá com pólis, tá perdendo peso, tá indo no hospital, então você tem que pensar realmente em iniciar insulinas para esse paciente. Pode, dependendo do caso, às vezes já iniciar um esquema de dois tipos de insulina, vários horários, mas a depender do caso, não. A gente pode começar só um pouquinho, uma dose menor à noite, que a gente chama de bedtime, que é mais perto da hora de dormir, de 10 unidades, ou pode ser de 0,1 a 0,2 unidades por quilo de peso, e vai avaliar. Essa insulina que a gente colocou à noite, ela vai refletir a glicemia de jejum, e a gente vai olhar como está a glicemia no outro dia, quando acorda. Ficou bom? Está na meta? Então, ótimo. Não, não está. Então, a cada 48 horas, se o paciente tiver acesso, a equipe, ao médico, ele pode ajustar a dose, certo? Coloca até a diretriz 2 a 3 dias, mas 2 dias já são suficientes. E aí vai olhar, a glicemia tá dando baixo, menor que 70. Epa, tá fazendo hipoglicemia, então vou ter que reduzir. 10 ficou muito para aquele paciente. Ficou entre 70 e 130, vamos dizer que é um paciente que é jovem, é isto, e eu quero essa meta ali entre 80 e 130, então ok, vamos continuar. Não, esse paciente está com a glicada acima da meta, então eu vou ter que reavaliar isso, né? E glicemia de jejum também está. Eu quero até 130, a gente viu que para aquele paciente seria a meta no máximo isso, então eu vou ter que fazer algum ajustezinho, ajustar aquela dose. Pode passar. E aí, se precisar diminuir, você pode ir diminuindo, assim, 4 unidades, ou uma porcentagem, até atingir a meta. Dar segurança para o paciente. Sempre avaliar, assim, a condição daquele paciente, a condição clínica, a condição social, mora só, é muito idoso, não é? Tem alguém que ajude. Se for muito idoso, a gente fica mais com receio de fazer hipoglicemia, se mora só também, aí às vezes pega um idoso que mora só, que já foi infartado, e a gente não quer deixar um risco maior de hipoglicemia, tende até deixar ali do normal para o alto. Entre 70 e 130 mantém, você vai acompanhando a cada 3 meses, acima da meta, a glicada está acima da meta, mesmo assim, o valor ali da glicemia deu boa, mas a glicada não está ficando boa. Então, será que o paciente tem que fazer também NPH em outro horário? Provavelmente sim, certo? Se for ali só o jejum e que tem que ajustar, você vai ajustando ali e vai avaliando. Então, não está controlando, a glicada ainda está ruim, às vezes você vai ter que insulinizar, colocar NPH em 2 horários, muitas vezes a gente faz também em 3 horários, faz antes do café, faz antes do almoço e faz antes de jantar, e às vezes a gente pode começar só antes do jantar, desculpe, de preferência mais tarde antes de dormir, e às vezes a gente pode colocar também só de manhã e de noite, e depois ver se tem a necessidade de outro horário, certo? E aí começou a monitorizar esse paciente, pediu para ele fazer a ponta de dedo, glicemia em jejum, 2 horas depois do café, antes do almoço, 2 horas depois do almoço, antes do jantar, 2 horas depois, e viu que em algum momento ali, quando ele come, sobe demais a glicemia, sobe maior do que 50 miligramas por decilitro. Opa, ele vai precisar também do que a gente chama de insulina rápida, para cobrir os picos de glicemia pós-refeição, que é a insulina regular, que é o que tem no OBS, né? Então, e aí você vai colocando ali e vai ajustando até ele atingir a meta. Ah, não estou conseguindo, está difícil de manejar aqui na UBS. Não estou seguro. Então, agora sim, é o momento de pensar, opa, vou mandar para o especialista. Mas até então, acaba assim, nós profissionais de saúde em geral, há uma tendência de uma inércia de começar
começar a insulinoterapia. Isso não é bom. Graças a Deus a gente tem insulina. Quando não tem insulina, morria um monte de gente. Se a gente tem insulina agora, a gente tem que usufruir disso, certo? Pode passar. Olha eu passando aqui, como se fosse eu, botando o dedinho. Pode passar, Clínia. E aí, manter os tratamentos orais. Então, assim, não é porque você colocou a insulina e vai precisar tirar a metformina, não, é manter a metformina. Se ele já usa a DAPA, vai manter a DAPA. O que você vai tirar é uma droga que faça hipoglicemia ou que não haja muito sentido de ficar ali, como a sulfonilureia, certo? Principalmente se o paciente já usar os dois tipos de insulina, porque aí vai ter uma chance maior de fazer hipoglicemia. E aí você vai avaliar a meta e vai ajustando, de acordo com o que você propôs para aquele paciente, o que você avaliou. E pedir que ele faça o registro, porque assim, senão fica muito, dá um tiro no escuro. Então, tem que fazer o registro. O paciente, idealmente, ter acesso ao glicosímetro, ter acesso às teiras reagentes, que é o que é mais caro, né? E levar, porque senão fica assim, só o valor do exame de sangue no dia. E às vezes não vai ser o suficiente. Deu bom no dia, glicemia, no café deu bom depois do almoço, mas a glicada está mostrando que aquele controle dos últimos 3 meses está ruim. Ela é o impacto dos últimos 90 dias, uma média da glicemia. E ela é impactada 50% do valor dela do último mês, certo? E aí vai ajustando a insulina. 2 unidades, às vezes a gente ajusta até com um valor maior, mas se não, a segurança não aumenta 4, aumenta 2. E observa, daqui a 48 horas, certo? Pode passar. Vai passar, Plínio. É, e aí, coisas práticas que vocês já fazem, sabem muito bem lá na UBS, né, das orientações para aplicar insulina. Então, tem paciente que vai conseguir caneta, tem paciente que não vai conseguir caneta, né? Administração subcutânea, pode ser seringa ou caneta. Explicar para o paciente onde é que aplica. Então, se é no braço, né, pega aqui atrás. Então, fica muito difícil do paciente aplicar. Então, outra pessoa aplicando, limpar, passar um alquinho, aplicar e falar para ele, não puxa de vez. Quando zerar, quando entrar tudo, você conta 10 segundos, senão eles puxam de vez e acaba não entrando tudo. Fazer o rodízio entre os sítios, abdômen, coxa e fazer um rodízio dentro do próprio sítio de aplicação, para não ficar aplicando só naquele lugar, e acabar, né, levando a uma lipodistrofia e não vai, se ele aplicar só naquele lugar, não vai ser absorvida a insulina. Então, a gente tem que explicar, mostrar para ele isso. Que mais? Fazer essa pinçazinha. Lembrar que muitas vezes a gente esquece de orientar. Ó, NPH tem que homogeneizar. E em relação a também a conservação da insulina. Então, por exemplo, seu frasquinho vai ficar na geladeira, não vai ficar na porta, não vai ficar no congelador, nem próximo, e vai tirar um tempinho antes, que gelada dói, né? E se for caneta, enquanto é nova, realmente tem que ficar na geladeira. Mas depois que abre a caneta, ela pode ficar fora da geladeira, desde que seja um lugar fresco, arejado, com temperatura menor do que 30 graus, o sol pode estar batendo ali em cima. Mas isso, realmente, assim, a gente tem que explicar porque também se ele for ficar num lugar muito quente, é melhor deixar ali na geladeira mesmo a caneta que já foi aberta. E o reuso das seringas e agulhas, porque, infelizmente, idealmente, usou, era para descartar, né? Bota lá no frasquinho PET, depois leva no OBS, tudo. Mas, às vezes, a gente sabe que não vai ser o que não tem um insumo suficiente, então reutiliza, seringa acabar reutilizando a agulha, pode passar. E a Sociedade Brasileira de Diabetes considera aceitável o uso de uma seringa de agulha por um dia, para ser, né, toda insulina utilizada, entendendo assim, que pelo menos vai ser utilizada uma vez, entre uma vez até 3, 4 vezes, se o paciente fizer um esquema de 2 tipos de insulina. Então, uma agulha por dia, por insulina utilizada, teria que estar em consonância aí com o Ministério da Saúde. Pode passar. E se for optar por reutilizar seringas, né? A seringa caneta, então tem que estar em boa condição de higiene, não tem infecção na pele ali, tudo certinho. Usar individualmente cada insumo, obviamente, e já que vai reutilizar, reencapar, deixar ali guardadinho e depois reutilizar. Pode passar. A periodicidade para solicitar exame. Então, fez diagnóstico, começou a tratar a cada 3 meses, paciente, depois a gente vai ter um impacto na glicada. Um mês a gente já tem um certo impacto, mas de fato o impacto maior vai ser depois de 90 dias. Então, se o paciente colocado aqui ao menos 2 vezes ao ano, para o paciente que é compensado, certo? Então, o paciente que é compensado, 2 vezes ao ano, a gente passa um pouquinho desses 3 meses, tranquilamente. Avaliar o perfil lipídico, função renal, porque isso você vai estratificar o risco cardiovascular do paciente. E assim que faz o diagnóstico, e sempre, uma vez ao ano pelo menos, e fazer uma pesquisa das complicações microvasculares. Então, pedir albuminúria,
relação de albumina e creatinina em uma amostra isolada de urina, que agora, né, a gente sabe que é o melhor, é mais prático, o paciente não erra de ficar fazendo aquela coleta das 24 horas, pelo menos uma vez ao ano, tanto assim como o mapeamento de retina, e se precisar num tempo mais curto. Avaliar uma vez ao ano o pé, né? E mostrar ao paciente também como ele tem que avaliar, olhar, ele conseguir se examinar também. E para aqueles pacientes que usam cronicamente a metformina, pode haver uma queda da B12, então você, pelo menos uma vez ali no ano, dosar B12 para saber se vai precisar repor, certo? Pode passar. Esse é um mapinha que geralmente a gente lá no nosso aniversário pede que o paciente leve para casa e na próxima consulta traga. Então, ó, pelo menos, seu fulano, 5 dias ou 7 dias antes da consulta, o senhor traga aqui medida, glicemia de jejum, 2 horas depois do café, anota. Aí 2 horas depois que começou, não é 2 horas quando acabou a refeição, antes do almoço, depois, antes do jantar e depois. E a gente orienta, às vezes eles voltam com isso, muitas vezes voltam sem isso, às vezes voltam sem o exame, e aí a gente vai tentando, certo? Pode passar. Pronto, era isso, basicamente. Acho que eu falo muito rápido, mas fiquei preocupado com o tempo. Deve ter passado um pouquinho, se passei, me perdoe. E aí, acho que a colega vai apresentar, né, agora, um caso. Obrigada, doutora Ingrid. Foi ótimo sua apresentação. Estamos no tempo, então agora a gente inicia a apresentação do caso clínico, né? Como você já sabe, a gente tem sempre uma apresentação didática e logo após uma apresentação do caso clínico. Eu vou convidar a enfermeira Manuela. Seja bem-vinda, Manu.